E essa camisa vermelha ridícula da seleção brasileira? Fala, rapaziada, como estão todos? Bem-vindos a mais uma caixinha de perguntas. Separei aqui, fiz o anúncio, o post lá no meu Instagram, eu tento fazer toda noite de domingo, separei aí algumas, mais ou menos 10, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para responder aqui exclusivamente para vocês aqui no canal do Canedo. Antes, por favor, da gente começar, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, muito importante. Pô, ativar o sininho, cara, é bom porque às vezes eu subo um vídeo assim, num horário, eu ainda não consegui criar uma rotina de horário, certo? E aí, pô, você já recebe o alerta no celular, de repente você tá de bobeira, assiste ou salva o link. Então, pô, muito obrigado e não deixe também, não esqueça de deixar o comentário ao fim do vídeo sobre alguma pergunta que vou responder aqui ou simplesmente me conectando ou dando alguma ideia, tá? Vamos nessa, vamos começar aqui com a pergunta do Ademir JRR. Disserte sobre a sequência de derrotas do Flu pro Bota. Tá feia a coisa pro meu Fluminense. Não tem muito o que dizer, cara. É simplesmente freguesia. Não é uma freguesia histórica. O Fluminense ainda tem mais vitórias que o Botafogo no geral, mas é uma freguesia de momento, né? Que começou em 2023. Muitos desses jogos foram por margens pequenas, é bem verdade. Lembro da falha aqui do Felipe Melo, que entregou o gol nos acréscimos. No Brasileirão do ano passado, o estadual desse ano foi bem apertado, com pênalti ali no fim. Jogo de sábado agora, né? O Fluminense também melhorou um pouquinho no segundo tempo e estava 1-0 Botafogo até o fim do jogo. Mas quando acontecem 8 vitórias seguidas, não tem muito o que dizer, né? É muita coisa, é um número muito representativo. Dentre os clássicos, né, os maiores clássicos do Brasil, né, a maior sequência atual disparada. Então não tem muito o que dizer, o Fluminense tem que entrar com faca nos dentes no jogo do retorno do Brasileirão para conseguir ganhar, né, e acabar com essa sequência aí. Parabéns ao Botafogo, que olha, com vários técnicos diferentes também, tá? Não dá nem para dizer, aí é mole, né, o Guardiola chegou no Botafogo, não é bem isso que aconteceu, né, foram vários treinadores de qualidade duvidosa no Botafogo que foram lá e ganharam do Fluminense. O Pedro FCB: seria a mancha grande na carreira do Neymar ele renovar com o Santos e o time cair? Seria enorme, tá? Esse é um cenário que a gente ainda não está cogitando tanto. O Santos está na zona de rebaixamento, arrancou mal o Brasileirão, mas ainda tem muito campeonato pela frente. E eu, pelo menos, ainda não... Eu sei que o santista pode estar já super preocupado, né? Pela falta de qualidade do resto do time, do elenco. Eu acho que o Santos, de fato, está perdido no momento em relação a treinador, mas tem muito tempo ainda para se recuperar. Se o Neymar fizer 20 jogos no campeonato, dos 38, e estiver bem fisicamente, asterisco, importante, né? Para a gente falar do Neymar, nesse momento ele tem que estar bem fisicamente. Se ele jogar 20 joguinhos, fizer 20 joguinhos, o Santos não cai. Tem muito time de qualidade duvidosa também nesse campeonato brasileiro. A questão é o Neymar, né, ter esses problemas físicos, não conseguir ajudar e ficar com a mancha de um hipotético rebaixamento na carreira. Seria a mancha enorme, respondendo a sua pergunta, mas acho que não vai acontecer. Bruno Fitaroni: qual a sua melhor lembrança na Globo? Clima de Globo 60 anos. Pô, eu esqueci, cara, depois que eu vi que mó galera, amigos meus, pessoal que ainda tá lá, o que já saiu, fez post relembrando e tudo mais. E eu esqueci de preparar, porque teria muita história para contar, né? Eu acho que de tantas coisas muito legais que eu fiz lá dentro, e a mais importante delas foi crescer profissionalmente. Cheguei um moleque, mal sabia escrever, e saí em 2021 já um super adulto, quase pai. Eu fui pai em 2023 e, fiz muita coisa mesmo. Mas para destacar aqui algumas, eu comentei Champions League, realizei um sonho comentando, foram 5 temporadas de Champions League no GE. Quem é dessa época aí, um grande abraço. Fui muito feliz ali em várias tardes comentando Champions. E cobri 2 Copas do Mundo em loco. Copa de 2014 eu segui a Alemanha, então já foi um negócio assim que me marcou para sempre. Contei histórias aí em podcasts e tudo mais, mas que negócio fantástico. Ainda mais como a Alemanha viveu aquela Copa e como a gente viveu aquela Copa em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, na verdade num vilarejo ali de Santo André.
Então foi maravilhoso. E 2018 eu fui para a Rússia, né? Então foi uma Copa fora do país. Tudo bem que assim a dinâmica, a logística foi um pouco diferente. Eu não segui nenhuma seleção, as seleções que iam jogar na cidade que eu estava. Mas numa dessas jogou a Inglaterra contra o Panamá e o Harry Kane fez 3 gols e bum, fiz o Harry Kane pedir a música no Fantástico. Já contei essa história também. Muito legal, ele pediu One Kiss do Calvin Harris com a Dua Lipa e teve maior repercussão dos dois também. Foi um episódio bem legal e divertido. E assim, fora dos campos, digamos assim, os muitos churrascos que eu fiz com a galera do GE, né? A gente foi muito feliz. Fui muito feliz trabalhando lá, mas enfim, vida que segue, a vida precisou seguir. Eu tomei as decisões que eu tinha que tomar pelo bem da minha carreira e tá tudo certo, todo mundo indo bem. Marcelo Ferreira LV, qual foi o maior desafio como jornalista esportivo? Eu tinha separado até essa pergunta, eu esqueci, poderia até responder como um gancho, né, uma depois da outra. Acho que o maior desafio foi a partir do momento que eu pedi demissão e deixei de viver exclusivamente como um jornalista de redação, né, um cara ali que trabalhava apurando notícias, escrevendo notícias, reportagens diferentes. Eu estava ali no momento que eu estava prestes a sair também pensando em como ser aproveitado na TV. Acho que o maior desafio foi seguir a minha carreira, o que eu seria a partir dali. E eu fui por tudo. E a gente vai se encontrando. Hoje eu tenho um canal aqui no YouTube que eu falo de futebol com vocês, faço as lives com o Thiago, produzo conteúdo para as minhas redes sociais e tento, né, viajar o mundo aí cobrindo futebol, tá presente aí nos grandes eventos. Futebol é minha praia, mas é o maior desafio, é seguir a carreira. É famoso matar um leão por dia. A gente não sabe o que vai ser da nossa vida às vezes no ano que vem. Você não tem a segurança e ao mesmo tempo isso é a melhor notícia porque não te faz relaxar. A vida numa empresa como a Globo muitas vezes te faz sentar ali na vantagem, né? Uma zona de conforto que, embora você possa ter as suas ambições, suas reclamações, é muito difícil alguém ser demitido, né, numa empresa como a Globo. E aqui fora não, você precisa matar um leão por dia e a gente está nessa. Eu boto a bunda aqui na minha cadeira 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, depois que eu deixo a minha filha, e vou até de noite. Nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo, 18 horas, e tem breves pausas ali durante o dia, mas de fato eu trabalho muito e tento ralar, entregar o melhor conteúdo para vocês e também que isso possa me garantir, me dar um conforto melhor também. GC Zampieri, o que acha da atitude do Palmeiras em colocar rede na frente do setor visitante? E aproveito e emendo com uma outra pergunta aqui do Gusta 3S, comenta mais sobre o Allianz Parque. Conversei com muitos palmeirenses, recebi muitas mensagens, mais de 50 de um post no story que eu fiz. O Palmeiras jogou mais uma vez com o setor Gol Norte fechado, onde fica a sua organizada, e dessa vez botou até o escudo do Palmeiras gigante para melhorar um pouco ali o ambiente. Mas uma crítica que eu faço, e assim, eu super entendo, cara, o Palmeiras fez um baita de um negócio, não pagou nada, ganhou um estádio e daqui a 20 anos, um pouco menos, vai ter o estádio todo só para ele. Mas não deixa de ser muito frustrante o Palmeiras ou ter que mandar jogos em Barueri, às vezes jogos importantes, porque quando o calendário de show sai muito antes do que o calendário do futebol, então às vezes ele simplesmente olha para o calendário do futebol e chora, não tem o que fazer. Como também, né, acho que pelo fato do ambiente estar muito afetado. E aí eu vi muitos palmeirenses reclamando que o ambiente piorou, preço do ingresso e, claro, menos gente no estádio. Né? Você tem um setor inteiro ali fechado, o estádio fica mais frio. Então, eu vi muitos palmeirenses, nem todos concordam, nem todos, obviamente, vão concordar, mas me incomoda. Se me incomoda de fora, assim, eu como cara que está assistindo ao jogo, o Palmeiras esse ano já jogou bastante, cara, com estrutura ali de show. Já jogou bastante com o setor fechado. Assim, é algo que deveria incomodar. Eu, se fosse torcedor do Palmeiras, estaria incomodado. E sobre a rede no setor visitante, entendo que tenha que ter rede, porque provavelmente aconteceram episódios graves, mas a rede poderia ser transparente, né? Vi um vídeo da minha amiga Gabi Martins, que ela foi lá na torcida do Bahia. Um beijo pra ela. Ela, postou o vídeo ali da visão do gol, você nem vê o gol do Bahia direito. Eu acho que, na verdade, a tela poderia ser transparente, né? Enfim, não sei se melhoraria tanto assim a visão, mas a experiência, né? Acho que pro torcedor visitante e também pro torcedor do próprio Palmeiras, que
não tá tão feliz assim, eu acho que com tanto show acontecendo. Dudu Rocha. Se pudesse mudar o resultado de um jogo na história, qual seria? Não tem como não falar do meu time, né? Acho que todo mundo responderia sobre o seu time. Em Copas do Mundo, vamos lá. Eu provavelmente mudaria Brasil e Holanda de 2010, que eu acho que a gente tinha boas chances de ganhar aquela Copa. E Brasil e Croácia 2022, Marquinhos, Rodrigo, que perderam os pênaltis, ou todos os culpados ali naquele gol de empate da Croácia, nos devem um Brasil e Argentina em semifinal de Copa. Cara, eu tava trabalhando pela Ronaldo TV, ia ser um negócio assim fantástico. Fora que teria sido um feriado internacional, né, nesse dia. Pô, Brasil e Argentina em semifinal de Copa, pelo amor de Deus. Então, 2 resultados de seleção que eu mudaria. De clubes, final da Libertadores de 2008, sem dúvidas um dos dias mais tristes como torcedor, porque você alimenta, né, a esperança durante o jogo, né? Começa o jogo, pô, tem que tirar, a gente acredita, mas vai ser difícil. A LDU faz 1-0, pum, de repente o Fluminense vira já no primeiro tempo, faz o terceiro gol, aquela falta do Thiago Neves com 15 do segundo tempo. Tem o segundo tempo inteiro, a prorrogação inteira, não sai o gol. O Thiago Neves tem uma chance na prorrogação que o goleiro defende com a perna. O Fluminense ainda perde nos pênaltis. Certamente eu teria mudado o resultado desse jogo. 4-1 Fluminense. E assim, óbvio, né? Um outro jogo que aí a sensação foi bem diferente. Foi a final do Mundial, que eu tava lá na Arábia Saudita. Fui assistir ao Mundial. O Fluminense tomou 4-0 do City, um vareio de bola com um gol com 40 segundos. Então, esse jogo a gente, né, já foi com uma esperança mínima, já ciente da trolha que ia vir. Enfim, seria mais pelo exercício de mudar, né? Mudar por mudar, mas é bem mais factível mudar o resultado da final de 2008. E é isso. Que bom que tivemos história para contar também. Alisson Levi. Maiores clássicos do mundo por tamanho e importância. Rapaz, polêmica. Cara, para falar de maior, né? Tamanho, relevância, para mim o primeiro disparado é Real Madrid e Barcelona. É o clássico que eu vivi a era Messi, Cristiano Ronaldo, Guardiola, Mourinho. Não tem como, assim. Os clássicos de fato paravam o mundo. O mundo. Tô falando aqui de Ásia, África, a Europa como um todo. Pô, obviamente não é a totalidade da população que está assistindo ao jogo, mas são clássicos que mexeram com muita gente. Muita gente. É uma Barça, para mim, disparado primeiro. Aí o segundo colocado, eu acho que não chega perto. Em termos de relevância assim, de futebol europeu, temos Inter e Milan, que é na mesma cidade. Rivalidade ferrenha, estou até com uma colinha aqui. Rivalidade ferrenha, Celtic e Rangers, mas quem daí assiste a Celtic e Rangers? Então, para mim, isso já não conta. Quando a rivalidade é muito forte, mas o jogo não desperta um super interesse, para mim não chega nos tops. United e Liverpool são cidades muito próximas. Aqui na América do Sul a gente tem um Boca River, que é uma baita rivalidade. Muita gente também não assiste aos jogos. Os brasileiros cagam para Boca e River quando não é Libertadores. Mas é um clássico, né, que tem, além do seu charme, né, tem a sua relevância. Para nós brasileiros, eu diria que hoje no Brasil o maior clássico é Corinthians e Palmeiras. Grenal é a maior rivalidade, isso é fato, incontestável. Mas Grenal também tem aquela história, o Brasil é enorme. Norte e Nordeste, quando tem um Grenal, param para assistir, principalmente se for estadual? Acredito que não. Né? Fla-Flu, puxando a sardinha aqui para o Fluminense, Flamengo e Vasco. Fla-Flu tem um super charme, tem super história, tem as cores, tem muitos jogos marcantes. Mas assim, para falar de tamanho, para mim Real e Barça está muito distante dos demais. Galatasaray e Fenerbahçe também é sinistro. Sei lá. Temos aí outros clássicos aí. Todo mundo vai lembrar da rivalidade, não do tamanho. Vocês entenderam, né? Real e Barça aqui, depois vem o resto. Jorge Lastres Lima. Posso ter comido alguma letra aí. E essa camisa vermelha ridícula da seleção. Cara, isso me deixou maluco, né? A camisa vai ser, até uma informação divulgada pelo Caio Mota lá no GE, vai ser rubro-negra, mas ela vai ser mais vermelha do que preta. Preta serão algumas manchas. Eu tô curioso
pelo design, pela descrição, vai ser feia. Além de tudo, feia. Me desculpem aí, meus amigos flamenguistas, mas vai ser uma camisa feia, né? Com mancha, parece que o short é igual à camisa. Fora isso, cara, o que me deixa maluco é você mexer na camisa 2 da seleção brasileira. Tradicional, azul, o Brasil, jogou a final de Copa já com ela. Coisa de louco, cara. O Brasil jogar uma Copa do Mundo de vermelho e preto. Imagina se o Brasil joga uma final de Copa contra a Suécia do Isaac Gyökeres e o Brasil tem que jogar de vermelho e preto. É pra se tacar da ponte, cara. Coisa de louco. Isso é um crime. E aí, reforço aqui, o gênio que teve a ideia e o gênio que aprovou, essas pessoas precisam botar a cara. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como aceitar isso na seleção brasileira. Fora, obviamente, toda a conotação política, né? Ainda mais vai ser ano de eleição, ano de Copa do Mundo é ano de eleição. A gente sabe o que significou a camisa amarela, mas é a camisa amarela da seleção. Fazer o quê? Né? Que devolvam a minha camisa, que eu possa usar a minha camisa amarela em paz, sem que me confundam, e que eu possa usar a camisa azul da seleção também, sem que me confundam. Mas aí, botar uma camisa vermelha e preta, já sabendo que o vermelho tem essa conotação também política, pelo amor de Deus, cara. É inacreditável. Inacreditável. Lucas Volpato, 18, e o New MMDCV é um número romano que ele botou aqui, né? Pergunta sobre Ancelotti, né? O Ancelotti vai dar certo na seleção, levando em conta o pacote CBF. E caso o Ancelotti seja confirmado, quais as principais mudanças táticas serão feitas? Cara, muito difícil cravar, o Ancelotti vai dar certo. O que minha opinião, né, eu acho que você deve concordar, é a melhor opção disponível, né? Carlo Ancelotti é um treinador super vencedor. Não preciso nem listar aqui o Wikipedia, o currículo dele, mas, resumidamente, o cara ganhou as 5 principais ligas da Europa e é o maior campeão da Champions. Beleza, ele tem 25 anos de carreira, um pouco mais aí. Gente, né? O cara ganhou praticamente tudo. Talvez tenha ganhado tudo que ele disputou. Não em todos os clubes, né? Passou ali pelo Everton e tal. Mas vamos combinar, né, gente? Não tem como você olhar para o currículo do Ancelotti e falar um ai. Pode dar errado? Evidentemente. Mas eu imagino que ele queira. Ele deve ter cansado do futebol de clube, estava lá porque ainda era o Real Madrid, ele conhece muito o Real Madrid, se dá bem com todo mundo. Mas, viver uma experiência de Copa do Mundo com a seleção brasileira, eu acho que o velho ainda vem com vontade. Vem com tesão, vem com charuto, vai morar na Barra da Tijuca, eu imagino, numa cobertura. Espero encontrá-lo andando no calçadão. Eu não ando no calçadão, né? Mas o dia que ele vier, vai lhe dar uns perdidos lá, né? Pra ver se acha o velho, imagina, tomar uma cervejinha ali com ele, fora do período de data FIFA. Mas eu torço muito, cara. Torço muito para que dê certo e sou um entusiasta, porque não tem treinador brasileiro à altura nesse momento, né? Quem seria o nome? A discussão a gente até teve no Thiago. Quem é o melhor nome brasileiro hoje? E tá à altura do Ancelotti? Não tá. E o Ancelotti tem também o poder assim, de gerenciamento de grupo, conhece os brasileiros. Ele não conhece o futebol brasileiro, e daí, irmão? Ele não vai disputar o Brasileirão, ele vai disputar a Copa do Mundo com a seleção. Ele não precisa saber quantas horas tem o voo de Fortaleza até Belo Horizonte, como é o gramado de tal estádio, os jogadores não descansam. A seleção brasileira vai jogar 10 vezes ali até a Copa do Mundo e é isso. Não tem drama. E aí, sobre mudanças táticas, cara, não sei, o Real Madrid, o melhor Real Madrid dele, né, foi porque não tinha o Mbappé. Então ele jogou com o Vini e o Rodrigo no ataque, o Bellingham tendo liberdade. Encaixou muito bem o time, né, a partir das mudanças, jogou com linha de 4, quase sempre o Ancelotti joga com linha de 4. No Real Madrid essa temporada não deu certo, o time levou muito gol, mas com aquela obrigação de ter que encaixar o Mbappé, e enfim, eu acho que ele perdeu o Toni Kroos, teve problemas de lesão na defesa. Não sei até que ponto é culpa dele ou culpa do Florentino, né, ou culpa dele é de falar, não, eu me viro bem com o que tá aí, fica tranquilo. E não se virou bem, né? A temporada não tá terminando bem pro Real Madrid. Mas, cara, olha o Milan dele, sabe? Volta um pouquinho aqui, olha o Chelsea dele. É um treinador que tem muito o que fazer. A gente parte de uma não mais obrigação, mas uma expectativa de ter o Neymar, o encaixe do Neymar. Tem o Vini, tem o Rodrigo, tem o Rafinha. Tem vaga para todo mundo aí? Não sei.
Tenho minhas dúvidas, mas um desafio para ele agora. Acredito que a defesa vá em linha de 4. E é isso, tá? O que você achou? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal mais uma vez, por favor, ativa o sininho, compartilhe o vídeo aí. Canal do Canedo, vídeos de futebol todos os dias. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.